Vamos, rapaziada, pelo amor de Deus, que sofrimento, mano, por causa de um pardal desse. Pelo amor de Deus, a primeira vitória do nosso tricolor no campeonato. Pra sair de Z4, pra sair de tudo. Que sofrido, cara. Como que pode toda partida do São Paulo ficar tomando uma pressão dessa de timecos como esse aí, dentro de casa? É vergonhoso. Uma vitória na mão. Tudo bem que tem a arbitragem fraca, mais uma vez, aí que atrapalha o jogo de São Paulo. Mas não dá, né, rapaziada? Esse treinador aí, pelo amor de Deus. Mas, ó, graças a Deus uma vitória, porque eu virei o sábado, todo mundo mandando, ó, São Paulo no Z4, no Z4, no Z4. Pô, tinha que vir uma vitóriazinha. Veio sofrida, sofrida, mas com mérito também. São Paulo jogou muito mais que o Santos, principalmente no primeiro tempo. O problema é que na hora que entra, que precisa de um treinador, de um técnico, o São Paulo não tem. Hoje, é uma assim, todo mundo feliz com a vitória, mas com a sensação, cara, que o treinador não dá. Em vez de ele fazer as mexidas certas pro São Paulo continuar vivo na partida, ele opta por retrancar o time. Não tem noção nenhuma de futebol esse Zubeldia. Mas, vitória, né, Chico? Você não lembrava como que era uma vitória, mas tá aí. Tamo invicto. É isso. Tamo invicto. Do outro lado... Não perdemos ainda. Ganhamos hoje, Semana Santa. Você é louco, mano. Peixinho frito. Fora. Pá, peixinho frito. Mas vamos falar do jogo. Vitória importante. Tira um pouco da pressão, peso. Mas assim, tem ressalvas aí do técnico. Primeiro tempo do São Paulo, ótimo. Pá, podia fazer um terceiro. Foi um terceiro padrão, perfeito. Um primeiro tempo excelente. Aí aconteceu 2-0 e nós vamos falar um pouquinho de arbitragem, um pênalti meio assim, né? Meio assim, se esse é pênalti, aquele do gesto do Flamengo é mais pênalti. É um exemplo, é umas coisas que a arbitragem não tem. Só que eu quero ressaltar o seguinte, segundo tempo, ô treinador, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Zubeldia, vem cá, Zubeldia. Sabe que eu não gosto de você não, mas vem cá, Zubeldia. Isso aqui, mano, isso aqui, ó. É time grande, gigante. Você tá acostumado a treinar time pequeno, porque recuar o time do jeito que você recuou, não tô falando que você não tinha que ter tirado o Matheus Alves e nem tirado o Lucas Ferreira. Tirou o Lucas Ferreira, coloca já o moleque lá, o Lucas. Não, você recua o time já não tá bem no segundo tempo, que eu não sei, porque é uma das coisas que a gente tem que chamar atenção. Todos os jogos do São Paulo, todos os jogos do São Paulo, Aliança Lima foi a mesma coisa, Atlético Mineiro foi a mesma coisa, Botafogo foi a mesma coisa. Primeiro tempo, perfeito. Segundo tempo, eu não sei se é a característica dessa porcaria desse treinador que faz o time recuar, porque só pode ser. Porque se você tira Matheus Alves e coloca ali no meio campo, beleza. Mas se você colocou Bobadilha, beleza. Mas você tira o Lucas Ferreira, coloca um atacante, coloca Rian Francisco, coloca o Lucas, né? Pro cara continuar. Não, você vai e coloca Ferrarese. Zagueiros, laterais. Você coloca Ferrarese pra ser lateral e deixa o Cedric pra ser atacante. Depois você tira o Cedric pra colocar Igor Vinícius. E como que você vai fazer uma jogada de contra-ataque com Marco Antônio, Ferrarese, Cedric? Pô, pelo amor de Deus. E além de mexer errado, a demora da mexida... Por exemplo, ele deixou o André Silva, que fez o gol e fez raiva o segundo tempo inteiro. Atacante na hora de segurar a bola, quer dar toque de lado, entregando a bola no contra-ataque, passes errados. Poderia dar oportunidade pro Rian Francisco. Nem assim ele coloca o moleque. É um treinador fraquíssimo, cara. Não tem condição de continuar no São Paulo Futebol Clube, né? Feliz pela vitória, porque é São Paulo. Mas os treinadores não tem condição. Eu sei que você vai vir aí depois e falar, pô, mas nem na vitória os caras estão contentes. Se o Rafael não faz essa defesaça no final do jogo, tinha empatado. Você entendeu? Então é isso, não é só eu, o próprio comentarista, o próprio Caio Ribeiro falou, mano, ele de novo ele recua o time, ele recuou contra o Botafogo, ele recuou contra o Atlético Mineiro, ele recuou contra a Aliança Lima, ele não aprende, mano. Não aprende. É um técnicozinho mega é um treinador que não tem visão. Que não tem visão. Então é o seguinte. Não é um treinador, então. Porque o Santos estava perdido no primeiro tempo. Vamos falar a verdade. O Santos estava perdido, tá? Perdido. O São Paulo veio com uma escalação, eu achei excelente a escalação. Luciano no banco, o Matheus Alves jogou muito bem. Ferreira do lado, Lucas Ferreira. São Paulo estava dominou, fez 2-0. Podia ter feito mais gol logo no primeiro tempo. Sofreu o pênalti, estava maravilhoso. Você espera que ele volte com o mesmo time e viu que não dá pra? Vou mudar. Quando ele tem que mudar aqueles 6 por meia dúzia, que eu vou tirar um atacante, vou colocar um atacante, ele faz essas cagadas.
É, que bem você falou. Agradece, o Zubeldia só tá no São Paulo, é na situação, só não Cadê tá o pior, Lucas Ferreira? porque o Ferreirinha, que a gente falou faz tempo, Ferreirinha é titular absoluto no São Paulo, absoluto! Ele não utilizou no final do ano passado e nem no Paulistão. Talvez poderia, se tivesse colocado o time que a torcida tá pedindo faz tempo, dado oportunidade pros moleques, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ian Francisco, poderiam estar mais evoluídos e hoje o São Paulo tá melhor. Ele só não foi mandado embora ainda, porque a diretoria é uma covarde, uma diretoria horrorosa, não pode esquecer isso, e porque Ferreirinha e Rafael vem salvando ele. Porque lá no Rio, o Rafael já foi o melhor em campo, fez várias defesas. Contra o Atlético Mineiro, o Rafael fechou o gol. Hoje ele fez uma defesaça no último lance e salvou e vem salvando o emprego desse Pardal. A diretoria, tudo bem, o goleiro tá lá para isso, mas a diretoria não analisa isso, que com as mexidas do treinador, o time tá caindo desempenho drasticamente, até dentro do Morumbi. Então, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês assim, vocês aí que acompanham a gente aqui no canal sabem que a gente sempre falava de linha de 3, 2 atacantes, um na ponta e um na outra. E a gente pedia o Ferreirinha direto, né? Direto. E muita gente dizia, não, Ferreirinha de velho, Ferreirinha não pensa, Ferreirinha tem que ir embora. Tá aí, ó, tá aí. Se não é o Ferreirinha agora, esses jogos todos aí, nós saíamos sem gol nenhum, que é só o Ferreirinha que tá fazendo. Mas eu quero ressaltar uma coisa rapidinha aqui. São Paulo ganhou hoje, certo? Vitória importante. Nós estamos falando aqui, criticando um pouco o Zubeldia. E eu vi um grande amigo meu aí no YouTube falar, e é uma realidade, eu vou bater isso na tecla. Se o São Paulo tivesse sido campeão paulista e tivesse jogando bem, todo mundo tava falando, o Zubeldia é monstro, é o Guardiola e tal. Quando ele perde, estão colocando culpa em um monte de coisa, e menos no que o elenco não é ruim, que o elenco é ruim, que o elenco não é bom, que a diretoria não fala mal do Zubeldia. Então a gente tem que falar, hoje vão dizer, Zubeldia só... Não, jogadores na sua individualidade, mais ou menos, como Ferreirinha, Rafael catando tudo, estão mantendo o cargo do técnico, porque ele é horroroso. Dá pra ver nas substituições. É o que a gente briga aqui desde do Zubeldia, que todo mundo fala, não, o time de São Paulo é ruim e tal, e a gente sempre falou, não, cara, não é ruim. Quando tem o Lucas, Oscar, tinha o Caleri, tinha o Pablo Maia, o time era mal treinado, tinha as opções, e todo mundo, o Ferreirinha não dá, Eric não dá, Lucas Ferreira dá. Pra quem acompanha o futebol, sabe que se você utilizar essas peças de uma maneira correta e bem treinadinho, dá. Aí, ó, Lucas Ferreira não foi o primórdio de hoje de futebol, mas soube fazer, dá um trabalho lá, pelo menos pressiona, ataca por ali. Matheus Alves, que a gente falou o tempo inteiro, dá oportunidade pro moleque no lugar do Luciano de 10. Ele insistiu com esse quarteto, que não sai nada desse quarteto aí. O Campeonato Paulista inteiro estourou todo mundo e agora quem tá tendo que salvar ele? Os renegados. Os renegados estão salvando o São Paulo. Porque esse pardal aí vai cair qualquer hora. Os renegados estão salvando o São Paulo. Mas é isso. Eu fico feliz assim, pela vitória, pelos 3 pontos, pelo grande jogo de Ferreirinha, que é um produto nosso, gente. Tem que parar de vir falar assim, o elenco é fraco, o time é fraco, os jogadores, porque é um produto nosso. A gente já viu qualidades nos jogadores. Ferreirinha, ano passado, foi muito bem de São Paulo até se machucar. A gente vê potencial, os moleques da base. Ficar tirando o elenco e o clube, cara, pra defender um pardal desse. Porque é o seguinte, eu vou ser sincero, segundo tempo do André Silva, horroroso. Era pra ele não domina um baile, não. Você tava um passe e tal. Você podia ter colocado o Ian Francisco, mas me dá a impressão que o Zubeldia não quer dar o braço a torcer. Só que saindo um pouquinho do futebol agora, do Zubeldia, o arbitragem, vem cá. O VAR, vem cá. Eu já tinha falado, antes de começar o Campeonato Brasileiro, Chiquinho falou aqui no pré-jogo e no pós-jogo, que eu estava preocupado com a arbitragem no Campeonato Brasileiro, que ia ser horrorosa. É um erro atrás do outro. Ontem no Internacional e Grêmio, hoje, vários aí. Vem cá. O pênalti lá a favor de São Paulo, a favor do Santos, questionável. Foi, o cara cabeçou, o cara tá com a mão aberta dentro da área, mas a bola ia lá, não tinha efeito nenhum. Não existe mais bola na mão, não tava indo pro gol. Então vai. Porque se o cara chuta na mão do cara, é bola na mão. Mas o cara cabeçou. Se tava indo em direção ao gol, igual foi do Grêmio ou Internacional, do pênalti do Grêmio, beleza. Não, mas ia pra lá, pra fora, não ia fazer nada. Mas tudo bem, interpretativo, beleza. Agora, o pênalti do Brasão no Matheus Alves, o VAR, você não conseguiu ver
que o Brasão não pega na bola, ele só chuta primeiro a canela e o joelho, E e depois- depois ele põe o pé em cima da bola. Aí o cara fala, não, ele pensou a bola. Ele não pensou. Ele chutou primeiro a perna do atacante, do Matheus Alves. Então é o seguinte, o VAR estão tudo assistindo o jogo com pipoca na mão e refrigerante. Só pode ser, cara. Não, depende do jogo. Depende de quem tá jogando. Porque se é outros times, não seria pênalti do Santos e seria pênalti. Se é no Vitor Roque, era pênalti. Ah, não. Com certeza, ia acabar o mundo. Ia acabar o mundo. Não, porque Entendeu? assim, galera, é assim, nós falamos de arbitragem. É muito baixa cara, a qualidade de arbitragem no Brasil é horrorosa. Alguém precisa tomar providência, cara. Não tem condições. Porque o pênalti foi claro. E depois comentarista lá de arbitragem fala, não, foi pênalti. E o VAR não viu. O VAR tinha chance, o cara vai, não é, a bola chuta, o goleiro chuta. Depois que ele põe o pé. Então é o seguinte, não dá pra entender nada. Mas vamos deixar isso que não resolve mesmo. Vai passar ano, entra ano. Daqui a arbitragem pouco, dia continua a mesma 11, tem coisa. clássico contra o Palmeiras, é Klaus, é Wilton Pereira lá de novo fazendo lambança. Aí já acostuma. São Paulo é fraco, diretoria é fraca, todo mundo deita e rola. Mas, pelo menos nos 3 pontos, mais uma vez, a vida tá dando sinais pro Zubeldia do que ele deve fazer. Espero que seja lá quem for, Dorival, Tite, Escambau, seja o próximo treinador de São Paulo, tá olhando que ele tem material para usar, porque a vida tá dando sinais. A gente pediu Ferreirinha, só foi colocar agora porque não tem mais opção. Lucas Ferreira porque não tem mais opção. Alves porque não tem mais opção. Entendeu? Aí estão pedindo. Não é convicção do Zubeldia. Não é, Tá não é. sendo obrigatório. Obrigatório. O meu medo é os caras voltar e ele acabar. Ah, e outra coisa, vem cá, rapidinho aqui. Eu sei que vocês vão me xingar. Vem cá, rapidinho. Ô, torcida, me ajuda aí também, né? Torcida no Morumbi tem que me ajudar, né? Ainda bem que... Obrigado, tá, Zubeldia? Obrigado que você não ouviu a torcida, porque você não ouve, tá? Porque no jogo passado, vocês colocaram o Luciano. Luciano, quando entrou morto. 10 segundos que ele encostou na bola, o cara tomou a bola dele, chutou, o Rafael fez a defesa, certo? E depois fica caído lá, os caras fizeram gol, até deu a confusão entre os jogadores depois. E aí a torcida hoje começa a gritar, Luciano. Graças a Deus que não colocou, né? Porque, gente, não dá. A gente já viu. Que é o seguinte, é isso, ninguém pede Rian. Pede Rian, faz o seguinte, ó. Porque é como o Vitor falou, o quarteto, beleza, vai voltar, o Luca e o Oscar, faz a diferença, faz. Mas com o Luca, Oscar, Pablo Maia, Luciano, Caleri, perderam da Ponte, empataram com a Inter de Limeira, perderam do Bragantino, empataram com o Vela, e agora é o molecada. Então deixa, enquanto tá aí ajeitando, o jogo tá sendo melhor, então é o seguinte, não fica pedindo esse treinador, os jogadores assim, cara. Deixa aí a coisa andar, beleza? Os outros que a gente não viu, não teve oportunidade de ver, né? Vamos dar a nota dos caras? Vamos. Rafael! Mais uma vez salvou São Paulo. Eu que sou um crítico do Rafael, às vezes que eu falo que ele não é que a gente não pá, mas tá crescendo, tá bem, tem as deficiências de saída de bola, mas debaixo do gol tá sendo eficiente do São Paulo. Dei 10 o jogo passado, porque foi, mas hoje um 8 para ele, 8. Salvou o São Paulo, salvou no último minuto, porque a cabeçada ia tomar o gol, 2-2, ia ser mais uma vergonha pro São Paulo, que deixa de jogar o segundo tempo. Mas 8 para ele. 8. Vamos lá. Cedric Soares. Não jogou bem. Não é um primo, não, um Cicinho, né? Não é um Cicinho. Mas não é um Igor Vinícius. Isso. Mas faz assim, compra ali e tal. Mais um 6. Juan Tressoldi. Não comprometeu hoje. Comprometeu. Não comprometeu. Não é os caras, né? Não é Arboleda, né? Mas um 6 para ir para não pegar pesado. Isso. Sabino. Foi bem também. Foi bem. Deu uma saída de bola ali. Mas assim, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros. Gente, vamos falar a verdade. Né? É a Arboleda e a Não tem como. Não tem como, né? Não. Mas um 6 para ele. Também. Enzo Dias cometeu o pênalti. Cometeu o pênalti. Mas o pênalti ali foi meio assim, né? Mas houve uma época, pelo menos quando eu jogava bola na rua, tinha bola na mão, né? O cara sobe, ele tem que fazer um movimento, não tem como, sobe pra cabecear, o cara cabeceia na mão dele a curto espaço, certo? A bola ia cair no pé do Feirinha, a bola tava indo pra trás e o juiz dá pênalti. Então, beleza, tá tirando pênalti assim, depende do estádio, pra quem que dá pênalti. Não, beleza. Mas, beleza. Nota 6 pra ele. Marco Antônio. Jogou bem. Primeiro tempo ainda foi 6,5 pra ele. 7. Alisson. Jogou bem também. Jogou menos que ele. Só que jogou menos que o Marco Antônio. Marco Antônio tá jogando bem. Tá jogando bem. 6,5. 6,5. Isso.
Alves. Alves jogou bem, Deu ó. assistência, Jogou bem, né? Alves, deu assistência. Um moleque. Tá, mano. moleque tá Rapaziada, jogando pra nós bem. ter noção, né, cara, do que é ter um meia assim mesmo, um criador, né? Alves. Joga de Aí você cabeça em poderia pé. ter visto o Oscar fazendo essa função que ele tá fazendo aí, mas a gente passou todo esse tempo vendo o Luciano, né? Talvez é que faz. Imagina assim você jogando com o Alves, tá? Joga com o Lucas aqui do lado direito, um Ferreira ali e tal. É outros Você caras, né? tem que ter você começa a usar, utilizar. Não, durante 5 jogos usou só os quartetos, arrebentou todo mundo. E não ganhou nada. Mas vamos lá, O Alves, vou dar um oitinho um por causa oito da pra ele, assistência, jogou bem, jogou bem. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira jogou bem. é. Primeiro, segundo tempo cansou, deu pra ver que cansou, deu aquela queda Mas e tal. foi mais abaixo Mas do jogou. cara. Mais um seisinho. Um 6,5, vai. 6,5, 6,5. Ele, O o homem. próximo bola de ouro. Anota. O homem que vai fazer todo mundo parar pra assistir a Bandeirantes até o final do ano, Ô, se Deus Neto, quiser. ô, Neto, ó, se bobear até antes do Mundial, meio do ano, você põe até o Ninguém Ossinha. Falta só 5, Tomara hein? que ele não se Ferreirinha, machuque, né? Ferreirinha. É. 8 só pelo gol. 8 pelo gol. Jogou Certo? muito. Jogou muito. Ô, mas 8, Oito. vai. E André Silva fez um gol. Merece 8. Mas Errou no tudo. segundo tempo. Cara, vem cá. Qual é a dificuldade, cara? Você não consegue dar um passe. Você pega a bola, você erra o passe. No contra-ataque, você erra o passe. Você não consegue dominar a bola. Meu, Ó, eu vou falar, é mérito do André Silva estar posicionado, mas o gol do contra o Botafogo e o gol contra esse aqui, o Calé não recebeu uma bola, não, recebeu, vai, mas não recebia com frequência umas dessas aí, né? E lógico que tinha que fazer, mas na hora do tava segundo, posicionado. mas pra quem, a gente é mal acostumado, pra quem é acostumado com o Calé, ele vê o André Silva subir, e, mano, ele não consegue ganhar um estourão, ou seja pra fazer um pivô, dominar de primeira, dar uma casquelinha Não, de tem que cabeça. dizer assim, segundo tempo agora no final, o Santos teve um contra-ataque, foi ele que deu o contra-ataque. Sim. A bola veio pra ele, da vez de ele Sozinho. dominar a bola e parar, ele quis dar de letrinha De primeira. aqui, e deu primeira, deu ela No no pé meio do de cara. campo, pro cara, no plano de campo, que ela foi, o Alisson, acho que foi o Alisson que teve que fazer a falta, acho que levou lá embaixo, o cara contra-ataque lá, mano, sem necessidade. E Aquela errou o coisa. passe. Não, mas aí, pelo gol 8, começou a errar muito, vai perder 7. Perdeu dois pontos. Os que entraram. Hum. Entrou Igor Vinícius, não vou dar nem nota. Entrou O Rodriguinho Rodriguinho também também não não vou vou dar dar nota. nota. Entrou o Ferrarese. O Ferrarese Que é não padrão. tem- Não sei porque o Ferrarese não é o zagueiro titular, é o segundo zagueiro ali, né? Não, Quando mas os dois gente, não tá. assim, só que assim, a gente tem que entender assim, nada contra Cai o na fogueira do mas caralho. você tá ali na jogada, tal, não sei o quê. Você tá pressionando o Santos ali. De repente você deixa o Santos vir, você recua e você não tem. Você tira os seus homens de velocidade. Tira um que é o Lucas Ferreira. Se da vez colocar talvez o Lucas, coloca o Lucas. Esse que ele ia colocar no lugar de Ferreira, que acabou nem dando. Coloca o moleque lá e dá velocidade. Não, você resolve colocar mais uma vez Ferrarese. E aí coloca a Ferrarese e coloca o Sete que passou ponta. Depois coloca Então aí o Igor depois Vinícius. tira o Igor 7, coloca o Iverni, virou uma lambança. É isso. Vai, nota dos caras. Ferrarese? Não, vou dar nota pro quem tá. Não. Isubeltinha. Vou dar Pela escalação inicial, um pela 6. escalação inicial, 6. Que é obrigado, É né? Por obrigatório, conversão. por obrigatório. Porque eu sei, se tivesse Lucas, Oscar, Luciano, era o quarteto, tá? Que tava jogando. Mas é o seguinte, pela vitória, 6 pontos. Pela escalação inicial, 6 pontos. Pelas mudanças, eu tiro 2 pontos. Não, mais. 3. 6, tira o 6 dele. 0 pra ele. Não era nem pra Quase que nós empatamos. Se não é quase que nós tomamos empate. Se não é mais uma vez o Rafael, a gente Eu só lembrei empate. do jogo contra o Dorival, depois que a gente ganha a Copa do Brasil, a gente vai lá. Contra o Santos. Foi 4x1, fora o baile que o São Paulo amassou aquele dia. Fazendo o Juan e todo mundo jogar, né, cara? Puta que pariu, brincadeira. Saudade de vez Ô, em quando, saudade. umas coisas. Mas é isso, rapaziada. Lembrando, São Paulo volta a campo quarta-feira pela Libertadores lá no Paraguai. Mais um, Deus nos acuda. Porque se o São Paulo fazer 1x0 lá, os caras tá cansados do jogo de hoje. Imagina lá no Paraguai tomando a pressão. Puta Aí, que pariu. aí também fica na discussão. Só que ele vai colocar a molecada? Será que Matheus Não, Alves, que é Luciano moleque? aí, é. Então vai voltar Luciano. É Entendeu? isso. Aí Então- tem a goleira Alan Franco. É isso. Então tamo junto, é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal do Chiquinho, deixa o like, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu?